Se tem uma coisa que não dá pra negar em Uma Família da Pesada, é que o Stewie tem um jeitinho, digamos, suspeito. Desde o início da série, a sexualidade do personagem vem sendo usada pra fazer piadas e também pra chocar as pessoas. Às vezes ele é mostrado tendo interesse por mulheres e outras vezes dá a entender que ele tem uma quedinha por homens. Mas uma coisa é certa, o comportamento dele simplesmente é difícil de ignorar. Tanto é que agora nós já estamos na parte 3 dos momentos mais suspeitos do Stewie. Mas antes, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo de Family Guy. Antes de tudo, é importante deixar bem claro que esse vídeo aqui não tem a intenção de ofender ninguém. Uma Família da Pesada é uma série de comédia que não deve ser levada a sério em hipótese alguma. Então, relaxa, entra na brincadeira e só aproveita o vídeo. E vamos começar com o primeiro episódio da temporada 15, onde Stewie e Brian resolvem virar cantores de música infantil. E assim, para divulgarem o seu trabalho, Stewie tem a brilhante ideia de ir até uma seção de vinhos brancos do mercado, que segundo ele, era o local ideal para encontrar mães de meia idade. E também encontrar gays, né? Já que lá ele se encontra com esse carinha aqui e fica fascinado por ele. E mais pra frente nesse mesmo episódio, o Stewie acaba levando o Brian até a casa desse seu novo amigo só pra mostrar pra ele a dureza dos glúteos do cara. E obviamente que o garoto também aproveita a chance pra tirar uma casquinha daquele bumbum guloso. Obrigado por estar aqui, Verizo. Agora dá o fora, a gente vai tomar um vinho branco. Tão vendo? Isso aí foi suspeito a níveis astronômicos. Mas guardem na mente de vocês a forma que o Stewie trata a figura do corpo masculino. Ele fica todo empolgadinho. E por que eu tô dando ênfase nessa parte? Simplesmente porque a gente já viu a maneira que o Stewie reage à figura do corpo feminino. E também foi uma coisa bastante suspeita. Isso aconteceu no quarto episódio da 7ª temporada, onde os Griffins saíram de férias e simplesmente esqueceram o Stewie sozinho em casa. E assim, sem supervisão, em um determinado momento, o garoto acaba entrando no quarto do Chris e encontra uma revista mais de 18. E quando ele vai dar uma olhada e vê uma mulher sem roupa, ele simplesmente surta e faz isso daqui. No homem, o safadinho já foi logo querendo dar uma palpada. Agora na mulher, ele simplesmente ficou com medinho. Tá muito suspeito isso aí, hein? Mas agora, indo lá para o episódio 16 da 9ª temporada, depois que Stewie se envolve em uma treta muito doida com viagens no tempo e o seu meio-irmão Bertrand, eles acabam matando o Leonardo da Vinci, que por um acaso era um parente muito distante do Stewie. Então, tentando encontrar uma maneira de não destruir a realidade, depois que eles falam de intestino, o Stewie suspeitosamente se lembra de material genético, se é que me entendem. E por isso, para não destruir a linha do tempo, o garoto resolve se passar pelo Leonardo da Vinci e passar os seus genes adiante. E assim, depois de garantir que a linha do tempo ocorreria sem nenhuma alteração, Stewie se congela para poder voltar até o seu tempo de origem. No entanto, quando Brian vai acordá-lo de seu sono de mais de 500 anos, o safadinho do Stewie tenta logo dar uma de princesa da Disney, dizendo que só acordaria se o Brian lhe desse um beijo, o que o cão definitivamente não queria fazer. Stewie não pode te ouvir, ele não está acordado, só um beijo vai acordá-lo. Então vou chamar a Meg. Onde eu tô? O quê? Já no episódio 12 da temporada 19, durante um passeio em família, um atendente diz que o Stewie parecia ter 3 anos de idade. E como o garoto só tinha um, ele surta, puxa um espelhinho rosa e começa a perguntar se ele estava acabado. O que já é suspeito por si só. Até o Brian comenta que normalmente meninos não carregavam esse tipo de coisa. Mas enfim, tentando parecer mais jovem, o Stewie realizou diversas plásticas. Algumas não deram certo, mas outras acabaram dando. E no final, ele foi até a escola tirar uma foto. Porém, depois de tantos procedimentos, o rosto do garoto simplesmente acaba se deformando. E a foto do álbum acaba saindo desse jeito aqui. E
assim, nós partimos para vários anos no futuro, onde o Stewie, já adulto, olhava essa foto relembrando o passado ao lado do seu marido Tyler, que inclusive tinha estudado com ele nessa época da foto. Disso. Lembro sim, eu lembro. Percorremos um longo caminho. Percorremos vários caminhos. Agora, no episódio 12 da 7ª temporada, tentando fazer a maconha ser legalizada na cidade, Brian resolve fazer um discurso bastante motivacional. Mas, como isso não funciona, Stewie decide ajudá-lo criando um grande show musical, onde ele falava sobre as paradinhas verdes que ele queria legalizar. No entanto, no meio de toda essa cantoria, o moleque aproveitou a oportunidade para fazer algumas coisinhas extremamente suspeitas, tipo brincar de cowboy com um carinho diferenciado e depois sugerir que teve um caso com o Michael Jackson. Essas duas coisas apareceram ali bastante rápido, mas não deixam de ser extremamente suspeitas. Já no segundo episódio da temporada 17, Chris acaba sendo encarregado de cuidar do Stewie durante um final de semana. Porém, justamente nessa data, ele teria uma festa para ele, e por isso acaba levando o Stewie com ele. E lá, o garoto acaba conhecendo o vape e rapidamente se vicia nesse negócio. No começo, o Chris estava bastante preocupado com a reação de seus pais, mas depois de experimentar o negócio, ele também acaba completamente viciado. E assim, os dois se juntam e não conseguiam ficar um segundo sequer sem vaporizar, o que rapidamente fez com que a Lois descobrisse o segredo deles e os proibisse de continuar vaporizando. Então, depois de alguns minutos sem a substância, os dois rapidamente entram em uma grande crise de abstinência e começam a brigar pela posse de um vaporizador. E no meio de toda essa briga, os dois malucões simplesmente acabam se beijando, achando que estavam vaporizando. O que, convenhamos, é suspeito demais, já que beijar é completamente diferente de fumar. Mas o diálogo dos dois consegue deixar essa cena ainda mais suspeita. Se liga só. Gostoso, tem gostinho de amor. Ai, é um prazer incrível. No terceiro episódio da temporada 11, achando que o Carter tinha morrido e sido substituído por um clone, Stewie e Brian invadem a empresa dele em busca de algumas provas. Mas lá, dentro de um laboratório, os dois acabam descobrindo que, na verdade, o Carter tinha descoberto a cura do câncer e estava mantendo isso em segredo para poder vender remédios. Mas isso não é relevante aqui. O que realmente interessa é que, como a temperatura no laboratório estava bastante baixa, os mamilos do Stewie acabam ficando muito pontudos. E percebendo isso, o garoto fica maravilhado, achando que estava ficando com peitinhos de mulher. Olha só, eu tô apertando e eles estão crescendo. Não tem nem o que comentar dessa cena, simplesmente foi muito suspeito. Agora, no primeiro episódio da 8ª temporada, Stewie descobre o multiverso de Family Guy. E assim, juntamente com o Brian, eles começam a visitar diferentes realidades. Inclusive, eles até encontram um universo gay, que o Stewie simplesmente adora. Mas o Brian não deixa que ele ficasse por lá. Mas não é dessa cena que eu quero falar aqui. Acontece que em uma das realidades que eles visitam, os habitantes tinham duas cabeças, uma feliz e a outra triste. E nesse lugar, o safadinho do Stewie não conseguia parar de ficar se beijando. E aqui eu confesso que fiquei na dúvida, então eu vou jogar pra vocês. Essa cena aí do Stewie se beijando é suspeita ou, por ser ele com ele mesmo, é apenas excesso de amor próprio? Deixa sua opinião aí nos comentários que eu quero saber. Mas enfim, como deu pra vocês verem, o Stewie é um personagem extremamente suspeito. E devido ao seu jeitinho peculiar, ele sempre vai conseguir fazer a gente rir ou até mesmo nos chocar com os seus comportamentos bastante duvidosos. Mas agora me diz aí, qual desses momentos que eu falei no vídeo você acha que foi o mais suspeito de todos? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, das vezes que o Peter fez o Stewie sofrer. Corre lá pra ver que tá bem louco.